Salve galerinha do Pincelada do Saber, vamos continuar então a nossa videoaula aqui falando sobre Benjamin Constant, né? E o seu texto da liberdade dos antigos comparada dos modernos. Vamos lá. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer a tendência das nações modernas, a tendência da liberdade moderna, o que a liberdade moderna cria é a paz, né? Visto que elas são esclarecidas. Ela é suficientemente forte e sábia para não temer as invasões bárbaras, né? Diferentemente das sociedades antigas. Só confirmar se a câmera está gravando, que eu estou em dúvida aqui. Estava gravando sim, galera. Então, ele vai dizer para a gente, a tendência na sociedade moderna é a gente ter paz. É a gente ter paz. Porque a gente é inteligente, é sábio o suficiente para não ficarem temendo, para não ficarmos temendo invasões bárbaras, né? Então ele vai dizer, existe nos homens um desejo evidentemente humano. Qual é o desejo evidentemente humano? O homem deseja, né? O homem deseja. Isso é uma realidade humana. Então o homem deseja e ele busca aquilo que quer. Mas como que os antigos desejavam e buscavam aquilo que eles queriam? Era através da guerra. Agora, como que os modernos desejam e buscam aquilo que eles querem? Através do comércio. Olha só, a gente está acostumado com o discurso, sobretudo da esquerda, de que o comércio ele é taxado com com uma ideia jocosa, com uma ideia, né, desqualificando, com maneiras de falar pejorativas em relação a isso. E o Benjamin Constant está dizendo justamente o contrário. O comércio é a nossa maneira de buscar aquilo que a gente deseja. O comércio é uma maneira mais elevada dos homens alcançarem os seus anseios. Nós não fazemos mais guerra. Entende? Nós não fazemos mais guerra. Nós fazemos o quê? Nós fazemos comércio. E isso é muito importante. Isso é uma ruptura, isso é uma diferenciação, isso é sim uma evolução, é uma mudança, isso é importantíssimo para a história da humanidade. Eu cito na íntegra o que ele diz. A guerra é anterior ao comércio, pois a guerra e o comércio nada mais são do que dois meios diferentes de atingir o mesmo fim. Qual o fim? O fim de possuir o que se deseja. O comércio não é mais que uma homenagem prestada à força do possuidor pelo aspirante à posse. E uma tentativa de obter por acordo, existe um contrato, aquilo que não se deseja mais conquistar pela violência, como os antigos faziam. Um homem que fosse sempre o mais forte, nunca teria ideia de comércio. A experiência, provando que a guerra, isso é, o emprego da força contra a força de outrem, o expõe a resistências e malogros diversos, que o leva a recorrer ao comércio, ou seja, a um meio mais brando, mais seguro de interessar o adversário em consentir no que convém à sua causa. A guerra é o impulso, o comércio é o cálculo. Cara, olha essa frase. A guerra é o impulso, o comércio é o cálculo. A guerra é o impulso, a guerra é a passionalidade, a guerra são os instintos aflorados, a guerra é aquela sociedade de simplesmente rebanho, a guerra é aquela sociedade cega, você desprovido de qualquer artimanha racional. O comércio é o cálculo, é a maneira racional de fazer as coisas acontecerem. Mas, por isso mesmo, deve haver um momento em que o comércio substitui a guerra. Nós chegamos a esse momento. Lindo, né? Lindo, frase linda, é quase que uma poesia, né? A maneira como ele escreve. E ele continua dizendo, além disso,
Se pudesse entregar-me a uma digressão, que infelizmente seria longa demais, eu vos demonstraria, senhores. Pelo detalhe dos costumes, dos hábitos, do modo de traficar dos povos comerciantes da antiguidade com os outros povos, que esse comércio era, por assim dizer, impregnado do espírito da época, da atmosfera de guerra e de hostilidade que o cercava. O comércio era então um acidente feliz. É hoje a condição normal, o fim único, a tendência universal, a verdadeira vida das nações. Elas querem um descanso. Com o descanso, a fartura. E como fonte da fartura, a indústria. A guerra é cada dia um meio menos eficaz de realizar seus desejos. Suas chances não oferecem mais, nem aos indivíduos, nem às nações, benefícios que igualem os resultados do trabalho pacífico e dos negócios regulares. Para os antigos, uma guerra feliz acrescentava escravos, tributos, terras, a riqueza pública e particular. Para os modernos, uma guerra feliz custa infalivelmente mais do que vale. Então a liberdade dos antigos estava pautada na escravidão e na violência. A liberdade dos modernos está pautada na indústria, no comércio e no convencimento dos interesses. Galera, vocês conseguem perceber a tonalidade do texto que esse cara está trabalhando? O que esse cara está dizendo? É um autor que pode dialogar muito bem com a nossa realidade e também não, em alguns aspectos, há de se convencer de que ele se tornou obsoleto ou que ele não conseguiu prever algumas coisas, porque os escritores, os autores, eles são históricos, né? Eles estão dentro de um tempo. Então não dá para você idolatrar o cara, mas percebe o nível de sensibilidade, né, em perceber os movimentos, aquilo que está acontecendo. E há um lugar de fala. Ele está falando de um lugar especificamente dele, de um aristocrata. Né? Ele tá falando de um lugar, de um profissional da política, né? Profissional da vida pública, vamos dizer assim. Ele está falando desse lugar. Então vale a pena ressaltar isso também. Ok? Até a próxima videoaula então. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos a respeito do Benjamin Constant. É hora de dar tchau!